Então, nós entramos agora na interpretação de línguas. Ah, mas isso é muito fácil, né? Tá na cara como que isso acontece, né? Mas vamos ver o que nos nossos estudos aqui, baseados na palavra, o que a gente retira de conhecimento daqui. Diz o seguinte: características do dom de interpretação de línguas. Complemento ao dom de línguas. Enquanto o dom de línguas permite a uma pessoa edificar o grupo em uma língua que não conhece, o dom de interpretação de línguas capacita outro, ou às vezes a mesma pessoa, a interpretar essa língua para a comunidade. Esse processo garante que a mensagem transmita e edifique toda a igreja, não apenas o indivíduo que fala. Continuando. Ponto 2. Vocês estão vendo na tela aí, acompanhem, depois vocês podem pausar e ler direitinho, tá? Ponto 2. Edificação da igreja. Paulo destaca em 1 Coríntios 14 a importância de que as línguas sejam interpretadas em um cenário comunitário para que todos possam ser edificados. Sem interpretação, o uso do dom de línguas em público pode causar confusão e não contribuir para a edificação da igreja. Então aqui eu vou dar uma pausa e a Júlia me ajuda. Eu acho que aqui é um dos pontos que tem mais confusão nas igrejas. Porque às vezes a pessoa está orando em línguas e o Espírito Santo está levando ela a orar em línguas dentro da igreja, baixinho ali, que é para edificação dela. E a gente já viu em algumas igrejas os pastores: não ora em línguas não. Se você não está interpretando, não ora não. Não, isso não existe. Se o Espírito Santo está levando aquela pessoa a orar em línguas naquele momento, às vezes até dentro da igreja tem algo para ser liberado especificamente para ela. Naquele momento, né? O que nós estamos dizendo, aliás, o que a palavra está dizendo é que eu não vou orar em línguas ali alto para todo mundo e depois, no final das contas, e aí? O que quis dizer? Então vamos pensar assim: entrou alguém na igreja que não é cristão, chegou agora e ele vê aquela oração em línguas. Na sequência, a pessoa começa a explicar: olha, eu estava orando aqui e Deus me trouxe isso, trouxe aquilo, trouxe esse direcionamento, trouxe essa informação. Então aí ele não vai sair de lá confuso. Então Paulo fala: se não tiver quem interprete, ou a mesma pessoa que ora, ou outro que interprete, então não ore. Então, em nenhum momento, como alguns pastores às vezes equivocadamente dizem, não é para orar em público. Não, não é para orar em público quando é o dom de línguas, sem que haja um intérprete. Mas você pode sim orar em línguas, porque às vezes o Espírito Santo está te levando ali para uma edificação específica para aquele momento. Certo, Júlia? É, igual quando ele exorta a igreja, né, de Coríntios, porque está tendo esse excesso, ele fala que tudo no reino deve ser feito com ordem e decência, né? Tudo no reino tem que ser feito com ordem e decência. O que significa isso? O pastor está ali ministrando, então você não vai pegar e vai começar a orar em línguas, né? Enquanto o pastor está ministrando. Isso. Porque é uma educação, né? É uma educação. Então, assim, Paulo, ele vai instruindo, é o que eu falei até no primeiro vídeo, que eu acho que o importante da igreja é isso. Às vezes ocorre, porque nós somos humanos, né? E a palavra diz que, eu sempre gosto de usar esse versículo, que a profecia está sujeita ao profeta, Sim. né? Então, assim, às vezes a pessoa é nova na fé, aí ela sentiu, né, aquela necessidade, orou, mas então você tem que orar no seu cantinho. Aí, por exemplo, vamos supor, acontece muitas vezes, os pastores estão ali, o pastor está no púlpito, ele está ali orando. Não tem problema você estar no seu cantinho, você orar em línguas. Aí, quando fala aqui da interpretação de línguas, é porque deve ocorrer no caso que, por exemplo, às vezes Deus toca, porque tem os profetas, e Deus toca uma pessoa para ela trazer uma mensagem para a igreja. É algo geral, às vezes uma correção ou uma palavra boa, né, que Deus está trazendo. Então aí a pessoa vai falar em línguas e ali deve ter alguém que interprete para que todos na igreja entendam o que a pessoa está falando. Aí pode ocorrer dessa forma. Maravilhoso. Né? E aí outra parte que acontece, a pessoa tá ali. Agora, na hora que tá o pastor orando e ele fala assim, gente, vamos orar, irmão. Pode orar em línguas, porque você tá ali, você e Deus, e aí você pode orar, e às vezes o que acontece é isso, né? Às vezes o pastor tá lá no púlpito, ele fala, e a pessoa tá orando, e ele, não ora não. É desnecessário também, porque ela tá ali edificando a si mesmo. Agora, é o que Paulo fala da ocasião, que não dá, você tá lá na igreja, e chega um irmão novo, aí você começa a orar em línguas por irmão, aí não tem ninguém para interpretar, e Deus também não traz para você o que ele tá querendo dizer, e aí o irmão vai ficar assim. Sim. E aí, o que tá acontecendo Haver aqui? navios. Né? Agora, por exemplo, às vezes já aconteceu
de eu ir orar por alguém e eu orar em línguas, porque o Espírito Santo tá tratando algo ali, que é algo espiritual, mas aí quando eu termino, eu falo pra pessoa, olha, Deus me trouxe isso, isso e isso, Deus foi na sua coluna, você estava sentindo dor na coluna, e Deus está tratando essa parte aqui e tal, então eu vou lá e explico para a pessoa, Exatamente. né? Ou às vezes quando é oração em grupo, sabe aquela hora que o pastor chama as pessoas para receberem oração, e às vezes o Espírito Santo leva a gente a orar em línguas por aquela pessoa. Sim. E aí não dá para você explicar ali por quê, porque você está orando em um, daqui a pouco você vai, ora para outro, mas aí é algo que, como você mesmo disse, de Deus, né? um tratamento do Espírito Santo ali. Sim. Mas aí sempre gosto de falar isso, né? Tudo a gente tem que ir corrigindo. Teve um erro? Chama o irmão no canto, irmão, ó, eu tava ministrando e aconteceu isso, então da próxima vez, né? Porque isso pode ocorrer, porque vai ter o ser humano, né? Nessa conversa aí. Exatamente. Uma coisa que eu lembrei aqui para dividir com vocês é o seguinte, eu fiquei 1 ano bravo com Deus. Eu trabalhava de final de semana, então eu levava minha esposa para minha sogra e eu ficava sozinho em casa. E eu via a Júlia orar em línguas, isso vai servir para você, tá? Para vocês. Eu via minha esposa orar em línguas, eu via meu irmão, eu via um amigo e só eu não orava. E eu ficava quietinho, mas eu ficava muito chateado com Deus. E eu chegava na sala da minha casa, eu deitava no chão e eu começava a falar para Deus, por que você tá fazendo isso comigo? Só eu? Que bronca que o senhor tá de mim, né? Aquele negócio e tal. E eu fiquei 1 ano para conseguir orar em línguas. Por quê? Eu não conseguia perceber isso. Aí um dia eu tava num lugar e Deus me usou para falar com uma pessoa, né? Eu tava até numa danceteria, olha só, já era cristão, eu tava me desligando dessa parte. E você trabalhava lá, né? Eu trabalhava lá, é verdade. Eu trabalhava lá. Então aí Deus me deu uma profecia, uma palavra muito forte para entregar para alguém lá no meio e confirmou. E eu falei que o pai dele estava no hospital, eu nem conhecia ele. Eu falei, meu Deus, e se o pai dele não estiver no hospital? E se ele não tiver nem mais pai, eu vou falar um negócio desse para ele, né? E aí ele falou, nossa, meu pai tá no hospital, por isso que eu vim aqui, enfim. E eu fiquei tão contente, né? E isso eu 1 ano querendo orar em línguas, né? Eu fiquei tão contente e aí eu cheguei em casa. A Júlia sempre acordava quando eu abri o portão lá da garagem, ela já acordava. Aquele dia ela não acordou. Aí eu fui pra sala orar, falei, pai, muito obrigado, né? Porque, nossa, eu fiquei tão contente de poder ser usado pelo Senhor hoje. E quando tiver mais pessoas, o Senhor me deixa falar. E comecei a rodar e tal. Onde eu quero chegar com vocês? Por que eu não falava em línguas antes? Porque eu queria falar, orar em línguas, porque os outros oravam. Então, o foco, Deus é tão justo no que ele faz, que ele fala, não, filho, seu foco tá errado. Você não tem que orar para você mostrar para os outros que você ora. Você não tem que se aparecer. Você não é porque você quer ficar acima de alguém ou igual a alguém. Quando você ora em línguas, o alvo da sua oração é o seguinte, pai, eu quero ser edificado. O que quer dizer ser edificado? Eu quero crescer mais na graça e no entendimento. Eu quero saber mais das suas vontades dentro do meu coração. A partir daquele dia, nunca mais isso aconteceu e sempre eu pratico com frequência. Eu falo para as pessoas que estão mais próximas, eu falo, gente, não gaste tempo orando orações racionais. Porque você vai falar da sua conta que está atrasada, você vai falar do pneu do carro que você tem que trocar. São orações rasas e humanas. Quando você ora em línguas, você vai fazer orações que têm a ver com o reino. Porque é o Espírito Santo que guia o seu espírito. E aí ele te devolve coisas, né? Você vai lá, ora em línguas, né? O Espírito Santo fala com o seu espírito e vice-versa, é uma troca. E depois você está recheado de informações celestiais que aí vão vir para sua alma, para o seu entendimento, para suas emoções e você vai conseguir tocar a sua vida guiada por ordens e direções do Espírito Santo. Sim. Amém, Júlia? Amém. É isso aí. Ponto 3. Manifestação sobrenatural. Assim como o dom de línguas, lembrando que o dom, a gente vai bater nessa tecla, tá? O dom é para o corpo, tá? Então não confunda dom de línguas com oração em línguas. São coisas distintas e nem com interpretação, que é outra coisa, tá? Assim como o dom de línguas, a interpretação não é resultado de conhecimento linguístico natural e adquirido, mas é uma habilidade sobrenatural dado pelo Espírito Santo. Aquele que interpreta recebe a capacidade de entender e expressar o significado da língua falada, mesmo sem ter aprendido ou conhecido.
previamente aquela língua, o dom de interpretação de línguas, é especialmente relevante em reuniões de igreja onde o dom de línguas é praticado abertamente. Então aqui é um ponto, né? O terceiro ponto é Também. manifestação do sobrenatural. Então todo o corpo ali está esperando uma resposta, uma direção. E aí alguém ali que tem o dom de línguas, né? Que geralmente não é uma pessoa só, tá? Não fica pensando assim, não, quem tem o dom de línguas é o pastor. Aquele negócio de idolatrar uma... Não. Jesus, ele é maravilhoso. Ele quer que todos tenham, que todos busquem, que todos cresçam, né? Então não é uma coisa que não, só quem é muito separado, só quem é... Nada a ver. Né? Jesus fala assim, eu não vim para os santos, para os sãos, eu vim para os enfermos, né? Então, tipo assim, Jesus, ele quer alcançar todos, para que não fique aquele negócio de idolatrar só aquele ali, não, é para todos. Jesus quer que todos orem em línguas, que todos tenham dom, tanto que Paulo diz, né? Busquem todos os dons, né? Não sejam negligentes com os dons, busquem todos os dons, ok? E o quarto, cultos e reuniões de adoração. Em ambientes onde membros da igreja usam o dom de línguas, a interpretação é essencial para que todos os presentes possam entender a mensagem e serem edificados. Certo, Júlia? Certo, isso mesmo. E é o que você falou, é muito importante entender essa dinâmica. Eu gosto de falar sobre isso. Eu fiz pedagogia, né? Sou formada em pedagogia. E algo que o professor de ciências falou, eu levo para a vida. Sim. Ministerial também. Ele falou assim, gente, vocês estão se formando, pedagogos, né? Até o pessoal da faculdade que me ouvi, vai, né? A Sandra, Leonir. E aí ele falava assim, vocês têm que entender o seguinte, vocês vão escolher também a escola que vocês querem trabalhar. Porque a gente que faz pedagogia, a gente sabe, né? Tem o método tradicional, que é aquele método, né? Que a gente fala das carteiras, um lá, enfileiradinho, do lado do outro. Aí a carteira, aquela cartilha antiga, né? Que do B, A, B com A, Bá, né? B com E, B, né? E aí você junta a sílaba e aí você vai falando. Sim. Esse é um método tradicional. Aí tem o método do construtivismo, que aí eu não vou falar todos os métodos, mas só para vocês entenderem a colocação. E aí tem o método do construtivismo, que é um método que ele é um método onde a gente dá mais... quando no tradicional a centralidade é o professor, né? O professor que vai ensinar, ele vai direcionar. O construtivismo, quem é o centro é o aluno. Então a gente vai ensinar o aluno de acordo com o conhecimento dele. Então, com o que o aluno vai mostrando pra gente, as vivências dele, os saberes dele, a gente vai partir dali e vai começar a trabalhar o conhecimento. Sim, perfeito. Então, tem professora que ela é tradicional. Ela não gosta de que o aluno que vai tomar frente, porque ela é tradicional. Tem professora não, que ela é dinâmica, ela quer levar o aluno lá fora, ela quer que ele aprenda com a folhinha, com a natureza, ela é construtivista. Então ela vai procurar, a professora que é tradicional, ela deve procurar a escola tradicional. A professora que é construtivista, ela vai procurar uma escola que o método da escola é o construtivismo. A mesma coisa, gente, serve para o cristianismo. Né? Nós temos vários tipos de igreja e aqui a nossa intenção é essa. Como o Alex falou, é mostrar a palavra, o que a palavra diz, mas você deve procurar o que você se sente bem. Então, se você é tradicional, busca uma igreja que seja mais tradicional. Sim. Você fala, não, eu sou do reteté, eu gosto, eu dou vazão ao Espírito Santo. Procure uma igreja pentecostal, que vai ser pentecostal. Então, assim, gente, aqui são conselhos da palavra, nós estamos expondo, né, que nós estamos fazendo uma exposição da palavra, e aí você vai, e a nossa intenção é isso, é que você se identifique, que você olhe para dentro de você, não, que tipo de pessoa eu sou? Porque às vezes você está no lugar errado. Exatamente. Às vezes você é uma pessoa que você gosta de ser comunicativa, que você gosta de andar pelos dons, e a igreja que você está não permite. Ou às vezes é o contrário. Às vezes a igreja que você tá, ela permite muito e você é mais tradicional. Exatamente. Né? Então, assim, o bom de Deus é isso, né? Que nós temos várias denominações. E é igual um exemplo que eu gosto de falar, você vai lembrar disso quando estava na teologia, porque, gente, quando a gente se converteu,
nós éramos católicos, né? E a gente não tinha conhecimento da palavra, a gente não sabia como era essa parte do evangelho, que tinha tantas igrejas diferentes, igual disso que eu tô falando para vocês, uma igreja mais tradicional, uma igreja mais pentecostal, né? E aí, quando a gente foi fazer teologia, o professor começou a explicar. E aí o Alex falou, professor, nossa, professor, mas por que tantas igrejas diferentes? O professor falou, Alex, vou te dar um exemplo. Quando você tá com problema no joelho, quem que você vai procurar? É um tipo de médico para aquela qualidade, aquela você qualificação. Você vai procurar um ortopedista. Isso. Né? Agora, se você tá com problema na garganta, você vai procurar um otorrino. Isso. Né? Então, assim, a igreja, ela é da mesma forma. Mas todos são médicos, né? Nenhum deles são médicos. Você de pode falar, esse distintas. não é médico? Aí tem aquele que é o clínico geral. Sim. Que você pode passar e ele vai dar aquela... Não, ó, aqui o que você tem eu consigo resolver, e ele vai no geral. A igreja, ela é da mesma forma, né? Então tem igreja que o foco da igreja são os dons do Espírito Santo. Tem igreja que o foco da igreja é a família. Então, você tem que procurar o que vai caber ao seu modo de ser. E aí você vai se sentir bem lá onde você tá. Até porque a palavra de Deus diz que antes da criação da terra, Deus tinha planos para nós. Então, se você nasceu mais falante, não é um erro seu. Deus te criou assim. Se você tem uma inclinação para evangelista, Deus te criou assim. Então não tem erro com você e nem com a igreja. Sim. É que você tem que entender, não, a minha ação, eu nasci mais para ser otorrino e não cardiologista. Então não tem... Traduzindo, você tá com a dor no joelho e tá procurando o otorrino para resolver a dor no joelho. Então não é que tá certo ou que tá errado, é aonde você se entender. Olha, eu vejo as minhas inclinações, o jeito que Deus me fez, então a minha linha é essa daqui. Qual igreja tá certa? Qual igreja tá errada? Todas estão certas, né? Quando eu digo todas estão certas, eu sei que tem igrejas que têm os seus erros, eu não tô falando dessa parte, tô falando de doutrinas, né? Então uma segue né? Segue mais a questão de libertação. Isso. E é necessário. Outra tem mais a questão de cura. É necessário. Então são situações que as pessoas precisam naquele momento e ali elas se encontram. Se as pessoas pensassem dessa forma, né, o reino do Senhor seria mais unido. Porque às vezes quando o irmão sai de uma denominação, não quer dizer que ele, claro, né, tem que sair e buscar uma, né, não pode ficar fora. Sim. Mas não quer dizer que ele tá fora da palavra. Não, é porque aquele momento para ele... Sim. De repente, às vezes você vai para uma igreja que ela é só dom, ela não tem a palavra. Você fala, não, agora eu tô no momento que eu quero conhecer mais a palavra do Senhor, Sim. né? E aí... E é até bom você ter falado isso, porque é o seguinte, o que a Júlia falou é muito importante. Gente, ó, existem os dons, a gente sabe que lá em Coríntios é a igreja que, né, quando a gente vê no livro, na carta aos Coríntios, muitos dons ali aconteciam. Mas havia um desequilíbrio enorme, entendeu? Então o que nós estamos querendo dizer aqui é que assim, tudo tem que ser com equilíbrio. Isso. E como que eu sei como é com equilíbrio ou não? É eu lendo a palavra. Então assim, antes de você buscar isso, aquilo, outro, lâmpada para os nossos pés é a palavra. Então se você não tem o hábito de ler a Bíblia todo dia, eu e a Júlia, desde a nossa conversão, nós já lemos a Bíblia várias vezes toda, não foi nem... Que eu me lembre que eu contei umas 8 vezes, né, Júlia? Que nós tivemos que ler toda a Bíblia. Por quê? Toda vez que você lê, você vê que tem coisa nova. Então são livros que a gente lê paralelos, que são bons, né? Isso. A própria palavra em si, ministrações coerentes de pessoas corretas. Então você vai se enchendo daquilo para que você entenda. E aí os dons vão fluir, porque você vai usar o dom com coerência. Sim. Porque senão você fica fazendo da forma humana e esses desequilíbrios que a gente vê às vezes, esses excessos, né? Que a gente vê que tá fora da palavra. Verdade. Ok? É isso, Júlia?